uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você. Já aproveito o começo do programa para deixar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma, né? Para a gente poder interagir, conversar, bater papo. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, fico muito feliz com isso, o que só mostra a força, né, e comprova como Vejam Só tem realmente edificado aqueles que se propõem, né, a trilhar esse caminho do conhecimento, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados, porque hoje o programa tá demais, um tema daqueles. Muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios, ministro da Igreja Reformada em Taubaté, pastor Guilherme Rocha. Graça e paz, meu irmão, uma alegria recebê-lo. Seja bem-vindo novamente. Boa noite, Zeca, graça e paz. O privilégio é todo meu, eu agradeço pelo carinho e a oportunidade e já aproveito para cumprimentar aqui o meu irmão em Cristo, o pastor Marlon. Deus abençoe, bora. Vamos lá para esse debate aí que promete demais. Vou pedir as informações da igreja lá em Taubaté também e já justificar aqui para os nossos telespectadores, né? Nós aproveitamos a viagem do irmão, né? O deslocamento de Taubaté até São Paulo e já gravamos 2 edições do programa para honrar também o irmão. Senão é maldade, né, pastor? Com certeza. Você fez o irmão acordar 4 horas da manhã. 4 horas, isso. Eu vim aqui gravar só um programa, então por isso, tá bom? Para você que nos assiste, que você encontra novamente o pastor Guilherme aqui no Vejam Só. Por favor, as informações da igreja. Beleza, então, sou pastor lá da Igreja Reformada em Taubaté, a cidade de Taubaté, estado de São Paulo, interior. Está localizado na rua Sebastião Orselli Frugoli, número 71, e o bairro lá é Monte Belo. Boa. Os contatos, o pastor Guilherme disponibilizou, eles já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para pegar outras informações, se você tiver interesse da igreja, ou até para conhecer o ministério do nosso irmão também. De Taubaté a São Paulo, assim, sem trânsito, tranquilo, quanto tempo leva? Olha, sem trânsito, 1h40 aproximadamente, mas com trânsito, 2h30. Quando chega aqui em São Paulo, fica apertado, né? É mais difícil aqui dentro do que apertado. propriamente no... Às vezes a pessoa vem de Itaquera aqui para o centro, demora 1h40. Exato, então, não é fácil não, mas obrigado, viu, pastor, pelo carinho. Sempre, de vocês. Aí. Privilégio recebê-lo aqui também. E nós também temos a oportunidade de aprender e receber aqui nos nossos estúdios o pastor Marlon Marques, ele que é ministro da Igreja Metodista Livre. Graça e paz, pastor Marlon, de novo seja bem-vindo, privilégio recebê-lo aqui, uma ótima noite. Uma ótima noite a todos. Zeca, é sempre um prazer estar no Vejam Só, prazer muito grande mesmo, e agradeço também aqui o ótimo debate com o que será um ótimo debate aqui com o pastor Guilherme, nós já conversamos antes, e gente fina. E tudo hoje para que haja esclarecimentos sobre o tema. Pastor Marlon, hoje eu quero ouvir aí, viu? O programa nem começou, o tema nem apareceu, mas eu já sei que o pessoal da internet vai ferver hoje. Mas bom, calma que nós vamos chegar lá. Informações da igreja primeiro. Eu sou pastor da Igreja Metodista Livre, sou um dos pastores auxiliares, né, da Igreja Metodista Livre em Vila Moraes, na Zona Sul aqui de São Paulo. O endereço da igreja é Rua Sebastiano Mazzoni 287. Eu também sou diretor adjunto do Seminário Bíblico Wesleyano, que fica também na Zona Sul, na Saúde, na Rua Doutor Isaías Salomão 50. Boa, então aí as informações, os contatos também do pastor Marlon já apareceram, ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Caso você queira outras informações, é só acessar, mandar uma mensagem pro pastor Marlon por lá também, tá bom? Põe na tela aí o tema, e eu tô agilizando assim pra gente ganhar tempo no debate, porque obviamente é um assunto delicado, tenso, e que requer explicações, e a minha oração é que a gente tenha tempo para isso, tá? O sofrimento dos perdidos no inferno será eterno? Rapaz, essa é uma pergunta delicada, é um tema sempre sensível, e a gente quer saber um pouquinho sobre a opinião dos nossos convidados.
Vou começar com o pastor Guilherme, que já é padrão aqui no programa. A gente sempre começa com o convidado à direita e depois o convidado que é mais tensionado à esquerda, não política, tá? Mas só ao meu lado mesmo. Responde a pergunta também. E aí eu vou abrir a enquete para você participar, que eu quero saber também a sua opinião. Então vamos lá, pastor Guilherme. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? O sofrimento dos perdidos no inferno será eterno? Eu vou caminhar na linha, né, que tem a igreja ortodoxicamente... Rapaz, eu sabia que você ia começar com essa palavra. Eu tinha certeza que ele ia colocar isso na resposta. Vai. Exatamente. E por quê? É porque né? Tá bom. Historicamente, então, nós vamos caminhar nessa linha que a punição aos descrentes, ela de fato é o ambiente eterno, né? Essa é a linha que vamos caminhar. Não simplesmente, e de repente fala, por que a maioria histórica defende essa tese? Porque quem olhou para isso foram teólogos, foram pastores, foram cristãos, a qual olharam e perceberam biblicamente que isso é o que o maior pregador sobre o inferno disse. E ele foi Jesus Cristo, que mais falou sobre esse tema, e, portanto, eu caminharei com essa linha e defenderei esse assunto nessa linha. E pode ter certeza que está muito quente esse debate, né? Bom, tá muito quente. Já na primeira linha, ele já colocou que vai caminhar na ortodoxia. Com todo respeito ao amado irmão aqui, claro. Com todo respeito, aqui ninguém quer desrespeitar. Mas a fala foi essa, né? Vai caminhar na ortodoxia. O que nos leva a crer que você vai caminhar fora dela. Ou não. E é isso que eu quero ouvir. Vamos lá, pastor Marlon, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Maravilha, maravilha. De antemão, é sempre bom a gente realçar para os irmãos telespectadores, né, que sempre a gente vai debater pensamentos, né, argumentos, e nunca a pessoa. E, inclusive, né, a questão dos pensamentos aqui, aí eu já começo discordando um pouco do pastor Guilherme. É um entendimento ortodoxo, não é heterodoxo. Porque, a meu ver, se fosse heterodoxo, aí seria uma heresia, né? E aí, sendo herege, aí estaria fora do escopo da salvação. E esse tema é muito bom para a gente elucidar isso, né? Por exemplo, a doutrina que eu vou defender, né, é que o inferno ele não será eterno. Existirá sofrimento no inferno, mas não será eterno. E isso, por exemplo, esse pensamento, né, sobre a duração de tempo no inferno, ou se o inferno será eterno, não faz parte dos 4 concílios ecumênicos, né? Então, por isso que, ao nosso ver, não é uma questão que se enquadra na ortodoxia, né? Os 4 concílios de Nicéia, de Constantinopla, né, de Calcedônia, enfim, não fazem parte dos 4 credos ecumênicos, né, apostólico, niceno-constantinopolitano, atanasiano, calcedoniano. Então, justamente por não fazer parte desses credos ecumênico, para quem não sabe, eu até estou com a cruz aqui, alguns irmãos podem pensar que eu sou católico romano, não, eu sou wesleyano, metodista, né? Então nós temos esse costume, assim como algumas igrejas reformadas, igrejas anglicanas, igrejas luteranas. Então não acho que eu sou católico, e pelo fato de eu mencionar ecumenismo, né? Ecumênico quer dizer a igreja cristã, ortodoxa, unida, né? Antes das divisões. Então, nos credos ecumênicos não foi tocado nesse tema. Então, por isso que não é um tema que se enquadra se uma pessoa é ortodoxa ou não. E como nós vamos ver no decorrer do programa, vários teólogos de ponta, muito conservadores, né, de muito prestígio, eram e são aniquilacionistas. O nome correto, assim, não é um nome correto, é um nome menos, digamos assim, espantoso. Imortalidade condicional ou condicionalismo, porque aniquilacionismo dá a ideia, né, de terrorismo, né? Para quem não é acostumado com a ideia, né? Aniquilacionista, quem você vai aniquilar, né? Se é o do Hamas, né? Não. Aniquilacionismo é que depois de um tempo no inferno as pessoas vão ser aniquiladas, deixarão de existir.
Saiu bem, viu? Saiu? Pelo menos da questão da ortodoxia, da hetero... Mas era tão ortodoxo que era harmônico que eles nem debatiram em concílio, nem debateram em concílio. Precisava, entendi. Faz sentido. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir a enquete aí para você, quero ouvir a sua opinião também. Comente. Esse daí, na verdade, não precisa nem pedir, né? Porque é um tema que vai ferver, eu já sei. Põe na tela aí a enquete e a pergunta é a seguinte: os perdidos sofrerão eternamente no inferno? Primeira opção, sim, o inferno é um tormento eterno. Não, é a segunda opção. Deus aniquilará os ímpios após o juízo final. E a terceira opção é não sei. Aqui na segunda opção colocou até um período, um momento. Mas você disse que vai ter um período lá de sofrimento também, Sim, né? sim, Talvez não tem um seja nem período. no juízo, bom, não sei também. Mas vai lá, vote, participe, comente, que eu quero saber também da sua participação. Pastor Guilherme, o correto era até eu voltar a palavra ao irmão, mas vamos fazer diferente, já que a opinião do pastor Marlon é a divergente, vamos dizer assim. Sim. Vou deixar que ele comece explicando a linha que ele vai defender, colocando os textos de maneira inicial, introdutória, e aí depois o irmão comenta, que eu acho que fica mais fácil. Legal. Fica mais fácil. Tá bom, pastor Marlon? Podemos seguir assim? Sim, Então vamos lá, o irmão está com a palavra aí para começar as explicações e, obviamente, estamos aqui ansiosos para que o irmão demonstre no texto bíblico a tese que o irmão defende. Por favor. Antes de tudo, também é preciso esclarecer, Zeca, pastor Guilherme e os demais irmãos que nos acompanham, que o entendimento aniquilacionista, ele não é intrinsecamente ligado nem às testemunhas de Jeová, nem aos adventistas do sétimo dia, né? O fato dos adventistas e das testemunhas de Jeová crerem nessa doutrina não quer dizer que essa doutrina seja herética. Porque, por exemplo, os adventistas creem na Trindade, mas nem por isso a Trindade vai ser uma doutrina errada porque eles creem, né? Os católicos romanos creem na Trindade, também não vai ser a Trindade vai ser uma doutrina errada porque eles creem. Então, o aniquilacionismo, a doutrina é de que haverá o inferno, haverá sofrimento no inferno, mas depois de um tempo, que aí ninguém sabe qual vai ser a duração desse tempo, as pessoas deixarão de existir. Né? Quando nós lemos Apocalipse, né, capítulo 20, no versículo, lá no final, do versículo 20, onde é mencionado que, vamos ler aqui no versículo 13, o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então esse versículo chave para iniciarmos, por quê? Porque aqui está dizendo que o lago de fogo, que é a segunda morte, nesse lago de fogo, que é a segunda morte, a morte vai estar lá. E não só a morte, mas também o inferno e todos os que estão no inferno. Então, essa segunda morte é a inexistência. Não é a morte que vai continuar, essa cena de morte que vai continuar havendo vida, né? E nós vemos também 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que só Deus é imortal. Só Ele tem a imortalidade. E aí nós vamos discorrer mais a respeito disso, mas eu quero lembrar a todos que estão nos acompanhando que o aniquilacionismo é crido, né? O nome mais bonito, digamos assim, a imortalidade condicional ou condicionalismo, é crido por vários teólogos importantes. Por exemplo, John Stott, que foi considerado décadas atrás como papa do evangelicalismo, né? Ele era aniquilacionista, né? Ele até escreveu, participou de um livro, né? Antes de morrer, né? Na década de 90, onde ele assevera que
a doutrina aniquilacionista da inexistência deve ser tida como um pensamento alternativo evangelical. Uhum. Né? Ele, inclusive, debateu com um liberal, ele sendo conservador, considerado papa dos evangélicos. Nós vemos também F.F. Bruce, que escreveu uma carta, depois desse debate, que Stott foi criticado, inclusive por um grande proponente do evangelicalismo, D.I. Packer, né, onde Packer criticou, né, John Stott por crer no aniquilacionismo. E o F.F. Bruce, um grande teólogo, né, bíblico, né, inclusive de linha calvinista. O F.F. Bruce e John Stott também, né, dessa linha evangelical mais calvinista, eles criam no aniquilacionismo. E o F.F. Bruce escreveu uma carta pública concordando com John Stott, né? Aí nós temos vários outros, Howard Marshall, né, um teólogo metodista muito lido no meio evangelical conservador. Nós temos Gordon Fee também, um evangelical muito lido, né, também. Todos eles mencionam isso, depois a gente menciona essas citações. Boa. Vamos lá, pastor Guilherme, quero te ouvir. Legal. Na realidade, quando pensamos sobre isso, talvez o ponto seja antropológico-sociológico. Eu percebo que, e claro que isso não tem a ver com o pastor, mas nos aspectos gerais, mas principalmente o pastor já se destacando no sentido de testemunho de Jeová e adventismo, que creem dessa forma, mas parece uma questão moral de apaziguamento de algo que, de alguma forma, é uma revolta contra Deus. No sentido de dizer assim, poxa, eu preciso crer em Deus, mas eu preciso amenizar alguns aspectos a qual a doutrina me apresenta. Hoje, inclusive, nos temas modernos, a gente chama isso até de ateísmo religioso, né? Que é uma certa negação do divino, mas, entretanto, ou apaziguando algumas coisas que não é confortável. E claro que a doutrina não é confortável de maneira nenhuma. Mas aí o pastor citou Apocalipse capítulo 20, versículo 3, dizendo sobre essa segunda morte. Eu acredito que foi feito umas inferências do texto, principalmente de dizer que isso cessa. Aí eu começo com o Antigo Testamento, de repente eu parto desse ponto. Daniel capítulo 12, inclusive é o que Jesus cita, né? Em Mateus 25, 36, Daniel capítulo 12, verso 2, quando ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, a palavra olã, né? Que, pelo menos, o que a gente entende é que é a eternidade, e outros para a vergonha e horror eterno. Então, o contraste, ele não pode ser antitético, né? O contraste, ele aqui não pode ser, porque senão, se for um contraste antitético, ele precisa dizer ao mesmo tempo que aqueles que vão para a vida eterna também terá. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, defender o aniquilacionismo da vida eterna, porque esse contraste, nos termos, são sinônimos, inclusive nas palavras, não só na etimologia, mas na semântica da palavra, eles são sinônimos. Não tem, realmente não tem como dizer que seja outra coisa senão isso. Senão, assim, eu defendo o aniquilacionismo da alma no inferno, porém, se o contraste é sinônimo, eu preciso defender ao mesmo tempo isso. Ou no paraíso, né? Exatamente. Talvez seja um termo técnico mais justo ali, não necessariamente céu. Entendi. E aí, vamos lá, pastor Marlon, quero te ouvir aí a partir dessa perspectiva, esse questionamento que o pastor Guilherme colocou. Ótimo. Essa questão, o pastor comentou, da questão mais sociológica, antropológica, pelo fato de eu ter citado as Testemunhas de Jeová e os Adventistas, é justamente isso, porque está muito incrustado, né, na mente dos irmãos, que essa é uma doutrina deles, mas não é uma doutrina que nós podemos ver na patrística, né? Pode falar assim, é uma doutrina bíblica. A doutrina eu creio bíblica. Porque está na Bíblia. Eu creio. Eu não quero parecer assim, Marlon. Não quero parecer meio arrogante assim, né? E nem que o irmão foi arrogante. Mas assim, ao meu ver, é uma doutrina assim, bíblica, né? A gente vê citações próprias da patrística, né?
Justino Marte, né, no seu livro Diálogo com Trifão, ele menciona que a alma que peca será punida, ela pode cessar de existir se Deus assim desejar, né? E ele menciona, no Diálogo com Trifão, no capítulo 5, né, mencionado isso. Tertuliano também diz que a condição da alma não é a imortalidade natural, mas a sobrevivência pela vontade de Deus. E tantos outros, né? Então, é uma questão que já era na patrística, né? Então, eles poderiam ter mencionado isso nos concílios ecumênicos, né? Se, de fato, os pais da igreja considerassem que essa doutrina ferisse a ortodoxia bíblica. Eu destaco o seguinte, com relação ao aniquilacionismo. Por exemplo, o pastor Guilherme mencionou uma questão que deveria ser simétrica, porque já que a vida será eterna, A morte também deveria. a morte também teria assim, as Sofrimento. consequências, sofrimento eterno. Como o pastor mencionou Daniel 12, ali está a vergonha, né, eterna. Nós cremos que sim, as consequências, a vergonha, né, a punição será eterna, mas nós temos dificuldade de entender que haverá uma tortura eterna, né? Seja lá qual for a ideia imortalista, que será um tormento psicológico, se será um tormento psicológico eterno, será um tormento físico, bem dantiano, né? Bem dantesco, né? Do tormento físico eterno, ou até do pensamento do N.T. Wright, que não é aniquilacionista, um grande teólogo, ao meu ver, o maior teólogo bíblico atualmente, que ele crê numa desumanização eterna, né? Não vai haver um sofrimento eterno, sim, digamos assim, né? Mas uma desumanização eterna, que não sei como é que vai ser, nem ele sabe explicar. Mas o que nós entendemos é justamente isso. Por exemplo, quando eu já citei 1 Timóteo 6,16, que só Deus tem a imortalidade, e só os salvos, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, participarão da natureza divina. E como, por exemplo, mencionei Justino Marte aqui, que estando em Deus é que haverá a vida eterna. Como eles estão fora de Deus. Como estão fora de Deus, então, eles cessarão depois de um tempo, porque só Deus é que tem essa imortalidade. Como Romanos 2,7, vida eterna dará aos que perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Assim como Paulo menciona em 2 Timóteo 1,10, o qual destruiu a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Então, a imortalidade, ela é condicional aos que creem em Cristo. E o fato, por exemplo, de aiônios, pastor, por favor. o fato de aiônios, ele nem sempre quer dizer eterno. Eterno, o nosso ver, quando está ligado a Deus. Quando não está ligado a Deus, é um tempo longo, né, que tem uma duração estabelecida. Então, depois mencionaremos mais. Nós vamos ouvir agora o pastor Guilherme e na sequência nós vamos chamar um intervalo, tá bom? Mas antes também quero te ouvir aí nessas perspectivas que o pastor Marlon colocou. Pastor Guilherme, por favor. A questão que o pastor disse sobre 1 Timóteo 6,16, da imortalidade de Deus, e depois, que bom que conectou com a imortalidade dos que creem. Mas isso, claro, que Paulo está comunicando algo que é incomunicável ontologicamente, que é o atributo da seidade. Isto é, Deus é imortal no sentido de não ter início, ele é atemporal. Como que ele comunica isso, a não ser com essa dinâmica aí do texto? Mas, em contrapartida, nós temos sim imortalidade, mas não no sentido de a seidade significa de si próprio, mas nós temos a partir de Deus. E olha que coisa interessante, que a partir da criação, o homem ser criado, ele passa a ter eternidade. Olha que texto interessante. Então lá, Mateus 26, 24, fala, em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Isto é, a partir do momento do nascimento, era melhor ele não ter existência, porque a partir da existência em si, ele não tem como mais perder essa existência. Independente, o inferno, lá Deus não estará ausente
Pelo contrário, Deus ele estará presente, porém, entretanto, não se manifestando com graça e misericórdia. Nós temos um texto bem interessante sobre isso, quando aquele rico pede para que Lázaro, pedindo para Abraão que Lázaro molhe a ponta do dedo, ele não pede um copo d'água. Interessante, né? Um copo d'água, metade d'água. Para demonstrar que ali não haverá misericórdia. Então, ali não haverá essa presença de Deus. Então, e o termo grego aionios, né? Aion, de alguma forma, é a palavra que significa ali imortalidade. Sim, de repente pode se encontrar texto que ali não se refere. Mas o interessante, quando ela se apresenta, e é uma das técnicas hermenêuticas, é interpretar a palavra no seu contexto e o que o autor está querendo dizer. E esse contraste é muito claro, e inclusive depois nós vamos acentuar em relação a essa defesa por esse contraste. Colocar essa questão linguística aí também, né? Boa. Vamos para o intervalo. Você viu que é um debate pesado, assim, né? Porque é muito técnico, né? Requer realmente atenção e profundidade, assim, no texto. E eu espero que você esteja acompanhando aí, aproveitando também, usufruindo aqui desse privilégio aqui de aprender com os pastores, tá bom? Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta para aprofundar um pouquinho mais na nossa conversa, tá certo? Antes disso, vou deixar aqui para você o telefone da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. É o local que nós indicamos para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, quer se preparar para o trabalho ministerial, tem esse chamado, essa vocação. Vai lá na grade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota. Amanhã você liga, tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar nos formatos e modelos oferecidos pela grade, não só 15 para você que é de São Paulo, mas de todo o Brasil, tá bom? Através do EAD, por exemplo, Educação à Distância, que vai poder realmente servir aí para você também, tá certo? Além disso, redes sociais da HIT, vem conhecer a programação, conteúdo, muita coisa interessante preparada aqui, sempre com muito carinho para abençoar você e toda a sua família, tá bom? É uma programação pensada e preparada para a família, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta. Avisei que o intervalo era rapidinho aí. Nós vamos continuar aqui o nosso debate sobre essa questão do sofrimento dos ímpios no inferno, se ele será eterno ou não. Recebendo aqui nos nossos estúdios, pastor Guilherme Rocha, pastor Marlon Marques também, que já no primeiro bloco deram as suas opiniões, já fizeram a leitura do texto bíblico, né? E nós vamos continuar aqui nesse bloco aqui, caminhando na busca por resposta, né? Do conhecimento e para finalizar o programa, obviamente, sempre com uma conclusão e aplicação aí para você. Pastor Marlon, vamos iniciar o bloco com a sua fala aí, por favor. Ok. Por exemplo, o pastor Guilherme mencionou da questão dos atributos do Senhor, né, dos atributos de Deus. Eu divido do pastor Guilherme com relação ao atributo da imortalidade, né, ou eternidade, né? Justamente por isso. O ser humano, ele, ao meu ver, ele é eterno. Uma leitura aniquilacionista bíblica. Né? O ser humano, ele não é eterno. Não, esse é um atributo... Agora, ele é ou não é? O ser humano não é eterno. O ser humano não é. Não é eterno. Certo. Porque a eternidade, digamos assim, é que ele sempre existiu, como pastor seu, que eu entendi bem. Mas você a respeito de Deus, essa questão do atributo incomunicável, que não comunica. Então, o ser humano, ele não é eterno. E a imortalidade também não é inerente ao ser humano. Certo. Então, o atributo da imortalidade, não da eternidade, que nós fazemos a diferença, ele é comunicável, da imortalidade. Certo. Que isso está baseado na nossa leitura de 1 Timóteo 6,16, de 2 Pedro 1,4, né? Porque nós entendemos, mediante vários versículos bíblicos, que os ímpios eles serão destruídos, né? Por exemplo, em Malaquias, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, Malaquias escreveu: pois eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará.
né? O Senhor dos Exércitos não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mesma coisa, Salmo 39, 9 e 10, os malfeitores serão exterminados. Aí, aí com o aniquilacionismo você assemelha assim, né? Como eu disse no começo do programa, vai ser extermínio, né? Os malfeitores serão exterminados. Mais um pouco e já não existirá o ímpio, né? Os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. Então, por isso que nós entendemos que o inferno existirá. Isso é um fato categórico. O inferno existirá, mas porque o Senhor mencionou isso. Uhum. Em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, o inferno é justamente o local onde vai haver um período de sofrimento e tudo, condenação e tal, mas ele vai ser destruído, como o próprio Senhor menciona aqui. O próprio inferno será destruído. A morte, citando Apocalipse 20, né? Ali parte do versículo 13. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, que ao nosso entender é a morte. Até a morte será morta. Sim, a destruição de tudo, e aí na restauração e consumação do templo, novo céu e nova terra, sem esse espaço de sofrimento. Não vai ter o inferno mais. Não vai ter mais o inferno. O mal realmente será destruído. O mal não é eterno. Não tem a sua ontologia intrínseca eterna. Sim, faz sentido. E aí, pastor Guilherme? O texto que o pastor citou, Mateus 10, 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer, não está dizendo, não temei antes aquele que pode matar. Mas aí está mudando, aí não tem um sinônimo no paralelo. Então está dizendo, antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então, assim, seguindo um pouco, mas citando Mateus 25, 41 e 46. Então, as colocações são muito fortes aqui. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Então, tanto no grego, aiones, quanto no português, eterno é eterno. Aí a gente precisa fazer malabarismos, não que o pastor vá fazer, né, respeitando muito aqui. Mas preparados para o diabo e seus anjos. Eu acredito que o pastor não acredita que o diabo vai ser aniquilado. Acredita rapidamente? Acredita? Então seria um grande problema, né? Mas por que não o diabo ficar vivo? Não, na crença dele seria um problema. Mas ele vivo é um problema para todo mundo, né? Mas assim, matar mesmo. Mas estou dizendo, perecer no inferno eternamente o diabo, né? Como está o texto aqui. Então eu falo assim, continuando: para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Irão estes, aí o versículo 46, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Conectando ali numa literatura mais canônica a Daniel 12, 2. Então, o contraste não é antitético, mais uma vez dizendo. Então, a gente precisa defender ao mesmo tempo esse ponto. Mas seguindo, então, Marcos 9, 43 diz assim, e seguindo o texto: e se tua mão te faz tropeçar, é melhor. Aí ele vai dizendo... E aí ele conclui dizendo, né? É melhor entrar assim, maneta na vida, do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, né? E aí, essas metáforas aqui são muito interessantes para a época. Inclusive, foi o termo que Jesus mais citou, Geena, né? Uhum. E tem um significado do Antigo Testamento, o Vale de Rinom, né? A qual Acaz e depois o seu neto Manassés ali sacrificaram ao deus Moloque, e ali, depois da reforma de Josias, reforma protestante de Josias, ele ali aniquilou aquele lugar, amaldiçoou aquele lugar, que ficou um lixão. E ali, Jesus olhando, falou, não que Jesus estava de alguma forma não sabendo, mas era a melhor metáfora, a melhor análise, dizendo que aquele lugar era um fogo que, inclusive, depositava cadáveres ali.
E precisava de um fogo ali incessante, porque eles precisavam manter aquele fogo aceso para o consumir daquela questão insalubre ali. Sim, sim. Então veja que a metáfora denota algo que ali já era algo que acontecia permanentemente por causa desse fogo que precisava consumir por devidas situações e, além de tudo isso, a questão teológica sobre o assunto. Então, E se eu não estou enganado nessa questão, até do exemplo de Jesus, era um fogo que naturalmente ele não se apagava por conta, inclusive, da combustão, dos gases, do lixo e tal. ele chama alguma... tríade do fogo, né? Isso, uma questão Comburente, técnica. combustão e oxigênio. Perfeito, Que perfeito. ali o ambiente fazia que havia uma combustão espontânea Isso. devido aos elementos ali químicos. E por isso do exemplo. A metáfora é muito forte. Não, E perfeito. vale lembrar que é uma metáfora para dizer algo superior, né? Que a tendência é que é muito pior, né? Exatamente. As metáforas já são terríveis, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. A própria questão do inferno também, né? É interessante a gente citar que é uma palavra latina, né? Não original bíblica. Exato. Os termos são... Isso, e que o próprio judeu tinha uma dificuldade com isso, né? O que também justifica o fato de Jesus trabalhar muito com esse tema, né? Exatamente. O judeu também não lidava bem com isso, assim. Vamos lá, pastor Marlon, quero te ouvir. Ao nosso entendimento, né, quando Jesus menciona, né, o fato da destruição que Deus pode destruir no inferno, nós entendemos que é realmente destruir a inexistência, né, o perecimento da cessação de vida, né? Por exemplo, nós mencionamos que a questão eterna, ela sempre, quando é eterna mesmo, de longa duração, porque, como já adiantei no início, né, o aion, o aiônios, todas as derivações conjugais, né, dessa palavra no grego, ela depende muito, sim, do contexto, como o pastor Guilherme mencionou, né? Então, por isso que nós entendemos que sempre quando é relacionado a Deus é eterno, quando não é relacionado a Deus é um período de longa duração, mas que tem um fim estabelecido, né? Porque nós entendemos o seguinte, Isaías 34, versículos 9 e 10. A menção do para sempre, né? Do eternamente. Por exemplo, os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará, nem de dia, nem de noite, e a sua fumaça subirá para sempre. Apocalipse sempre menciona textos do Antigo Testamento, seja Isaías, seja Daniel, seja Jeremias, seja Ezequiel, como no caso, há essa relação aqui. De geração em geração ficará abandonada e para todo sempre ninguém passará por ela. Se nós formos no local onde está Edom hoje, não vai estar a fumaça subindo para sempre. Então, além de ser, no caso aqui do gênero profético, de não pegar a palavra literalmente, como Apocalipse também menciona, e também Jesus menciona figuras de linguagens não literais, mas sim analógicas e pedagógicas, e fazendo essa ligação aqui com o para sempre. Claro, aqui é no Antigo Testamento. O Antigo Testamento originalmente foi escrito em hebraico, mas é na palavra que está ligada na palavra aions grego, né, no grego. E mesmo também, aí eu sou o pastor Guilherme pode discordar de mim, é um outro assunto. Eu acredito que os apóstolos, escritores bíblicos, o próprio Senhor Jesus utilizaram da Septuaginta, né? E não do texto hebraico. Então, eu sou adepto disso, né? Que eles utilizaram a Bíblia deles, não vou ser exagerado, hiperbólico, de dizer que foi 100%, mas pelo menos acredito que mais de 90% eles usaram o texto grego. E no caso, Isaías, na Septuaginta. Então, eu entendo que, como citando aqui Isaías 74, há várias menções à questão do para sempre. Também, segundo Reis 5:27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a você, e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Claro, eu não creio assim que a descendência de Geazi até hoje
e para sempre está com essa lepra, mas sim é essa, né, palavra, esse significado que vai ter um período de longa duração. Boa. Mas essa fala, e aí depois nós vamos para as considerações finais, tá bom? Tá bom. Por favor, pastor Guilherme. 2 pontos. A revelação precisa ser progressiva, né? Não o novo, o velho interpretar o novo, mas ao contrário. E além de ser progressiva, nós precisamos encarar o fato que como esses autores, lidaram com isso pelo sensu plenior, né? O que significa isso? Eles trouxeram ou usaram, por exemplo, eu sei que Jazios, claro que não, mas eles usaram dessas metáforas para dizer sobre algo, e o que me dificulta, o que eu encontro dificuldade, pastor, é principalmente nós tentarmos resolver um contexto imediato automaticamente pelo remoto. E sim, nós precisamos olhar primeiro para o contexto imediato. Por exemplo, o contexto imediato está dizendo encontrar sobre fogo eterno e vida eterna. Aí eu não estou lidando com o texto, mas eu estou me remetendo a outros textos para substanciar uma doutrina. E então, por exemplo, citando vários textos já, e eu acho que é mais importante, 2 Tessalonicenses 1:5-9, diz assim, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que paga tribulação os que vos atribulam. E vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos, seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, veja, longe da face do Senhor, por causa desses atributos de misericórdia, já referi ali a Lázaro e o rico. Então, veja, Judas, capítulo 1, versículo 13, esses são manchas em vossas fés do amor, de amor, ondas impetuosas do mar, que espuma suas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, né? Dentre Apocalipse capítulo 14, verso 9 e 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que há uma inferência da morte ser isso, né? Porque a morte tem algumas classificações para a gente interpretar como biológica e como a separação de Deus, né? É a separação de Deus. Então, é essa separação de Deus que ali está promovendo. Então, a questão, como eu disse no início, é antropológica e moral, né? No sentido de a gente querer aliviar algo e não é palatável. De fato, não é palatável. Entretanto, eu preferia dessa forma, até concordar se me esclarecesse teologicamente. Entretanto, embora não seja lógico, não seja palatável, é assim que a palavra do Senhor apresenta e é assim que eu creio. Vamos até para a nossa questão de tempo aqui, para as considerações finais, conclusão, e, obviamente, se vocês quiserem, tiver a oportunidade de fazer uma aplicação também para os nossos telespectadores. Então, o pastor Marlon inicia. O pastor Guilherme, então, vai ter a oportunidade de encerrar o programa de hoje, tá bom? Beleza. Vamos lá, pastor Marlon, por favor. Então, de antemão, agradeço o convite de estar aqui com você, Zeca, com o pastor Guilherme, com todos os nossos telespectadores do Vejam Só. Eu finalizo mencionando o seguinte, eu concordo também com o pastor Guilherme com a questão do sensus plenior, com a revelação progressiva, né? Concordo demais com isso. E também me utilizo da regra da hermenêutica, não que o pastor se utilize, mas também para embasar o meu entendimento. Que o texto mais claro elucida o menos claro, né? E quando o contexto mais próximo não dá uma explicação, o contexto mais amplo dá e com referências ligadas, né? Interligadas, melhor dizendo. Então, por isso que eu repito nessa questão de que o para sempre, como citei aqui o caso de Edom, o caso de Geazi e tudo, que usou para sempre, mas não é para sempre mesmo, é uma figura de linguagem, é mencionado para sempre, sempre, sempre,
ligado a Deus. Quando não está ligado a Deus, é um longo tempo onde vai haver o seu fim. Então, é isso que o pensamento aniquilacionista ou imortalista condicional advoga. E eu quero só finalizar deixando frases aqui que eu citei no começo. Vou citar só duas por causa do tempo. De F.F. Bruce, o grande teólogo bíblico, ele disse, comentando sobre John Stott, que era aniquilacionista e que debateu com o liberal, né? Uhum. O John Stott defendendo o aniquilacionismo. F.F. Bruce diz o seguinte, na carta de John Stott de 89. O aniquilacionismo é certamente uma interpretação aceitável das passagens relevantes do Novo Testamento. Quanto a isso, permanece agnóstico. Ele é agnóstico, mas finaliza crendo no aniquilacionismo. Ele diz o seguinte, tormento consciente e eterno é incompatível com o caráter revelado de Deus. Eu acredito que ele dizia que permanecia agnóstico justamente por causa de todo esse mau entendimento a respeito do aniquilacionismo. Mas ele termina aqui citando que o tormento eterno é incompatível com o caráter revelado de Deus. E Gordon Fee, ele cita o seguinte, no seu famoso livro, Paulo, Espírito e Povo de Deus, publicado pelas edições Vida Nova, ele diz o seguinte, na página 87, com base na revelação do Novo Testamento, o cristianismo crê na ressurreição do corpo, não na imortalidade da alma. E aí, como eu disse, Howard Marshall, Craig Keener e outros também advogam isso. Mas é só um aspecto de curiosidade também para a elucidação dos nossos irmãos telespectadores. Só curiosidade mesmo, pastor Guilherme. Como você entende que será o inferno, o tormento eterno? Será psicológico, físico ou permanece agnóstico quanto a isso? E agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Os contatos do pastor Marlon à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos lá, pastor Guilherme. Eu quero agradecer já de antemão a oportunidade, o privilégio. Muito obrigado, pastor Marlon, Zeca. Foi um grande prazer mesmo conhecê-los e sempre à disposição de vocês. Respondendo e já concluindo, Jesus ele disse sobre, dentro da metáfora do ranger de dentes, né? Falando dores. A Bíblia diz em Daniel 12:2 que o corpo será ressuscitado e será lançado. O fato é que há dores eternas em todos os aspectos do que compõe o que é o ser humano. É isso que a Bíblia apresenta, é isso que eu creio. Agora, finalizando, não condiz com o caráter de Deus, John Owen trabalha muito bem isso, dizendo que a questão, alguns falam, mas o pecado é temporal e a punição é atemporal e eterna, mas a questão não é o sujeito que pratica, mas o objeto a qual foi praticado, que é o próprio Deus. Então, a ofensa é diferente. A ofensa foi pelo próprio Criador e, portanto, a pena deve ser condizente a isso. E, concluindo, na questão da distinção que muitas vezes nós não compreendemos, mas, inclusive, desse contexto de Deus mandar pessoas ou punir pessoas, julgando, levando para o inferno, chega a um ponto que Paulo, ele chega e parece que fica nervoso, ou não tem mais respostas, a qual ele diz em Romanos 9:19, quem és tu para discutir isso com Deus? Pode, porventura, vaso, discutir com aquele que o fez? E parece que Paulo ficou nervoso, mas é a melhor explicação, ela é ontológica, mas muitas vezes não está, porque Deus é criador e nós somos criaturas. Mas é assim que Deus disse e assim que eu creio. Por mais que, na realidade, o problema é o meu caráter em desconfiar que Deus assim não fez, visto que a palavra do Senhor assim sustenta, e assim eu creio, embora não seja palatável. Sim. Sim, eu até citei isso recentemente aqui no debate, né? Que às vezes alguns professores falam isso, né? Tem coisa que é difícil de entender, então só crê. Não precisa procurar explicação, né? E essa é a questão, né? Essa é a questão bíblica. Pastor Guilherme, obrigado. Eu que agradeço. Carinho, privilégio recebê-lo aqui. Obrigado pela disposição em estar aqui no programa. Os contatos também do pastor Guilherme à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só, tá bom? Vamos colocar o resultado da enquete antes da gente encerrar. E a pergunta era, né? Os perdidos sofrerão eternamente no inferno? Vamos ver como é que ficaram as opções. Primeira delas, olha, 79% dos nossos internautas escolheram a primeira opção. Sim, o inferno é um tormento eterno. 17% com a opinião não, Deus aniquilará os ímpios.
e 4% no não sei. Então, bom, como é o pensamento realmente majoritário, né, dentro do nosso evangelicalismo, que ficou refletido aí na nossa enquete, né, o tormento eterno dos ímpios. Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da audiência, né, e nos auxiliou aqui na construção do programa de hoje. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Na sequência, você acompanha mais uma edição do Jornal Toda Hora. Forte abraço e até a próxima.